terapêutico de hoje é sugestão da internauta Thaís e também de outros internautas. É um assunto que a maioria das pessoas vivencia, a única diferença é que são níveis variados. O tema é ansiedade. Então, ansiedade, primeira coisa é assim, né? A ansiedade é um mecanismo de defesa que todo ser humano tem, nasce com ele, praticamente baseado no instinto de luta e fuga dos nossos antepassados, onde diante de uma situação nova e de perigo, né, o nosso cérebro nos direciona numa dessas direções, assim, ou para lutar ou para fugir. O que aconteceu com a evolução dos nossos genes e com a evolução da sociedade foi que as nossas situações em que nós precisamos decidir lutar ou fugir estão acontecendo muitas vezes durante o mesmo dia. Exemplo, ao atravessar uma rua, esse mecanismo é ativado, porque eu tenho que estar atento, avaliando a velocidade dos carros que estão passando, avaliando se eu vou poder atravessar em segurança e chegar do outro lado da rua. Quando eu cheguei do outro lado da rua, o mecanismo se desfaz, ele foi acionado, eu consegui atravessar de uma forma segura e cheguei bem do outro lado. Mas daqui a pouco eu vou fazer uma comida, por exemplo. Eu tenho que estar atento para não deixar o gás saindo sem o fogo estar ligado. Eu tenho que cuidar para não me queimar. Eu tenho que cuidar se uma criança vem perto do fogão. Então, eu estou atento novamente ativando o que seria uma espécie de ansiedade, mas que tem a ver com proteção, para saber se eu vou ou não ferir alguém, me ferir e como haver essa proteção. Então, esse mecanismo, só para você internauta saber, ele é um mecanismo natural, que todos nós nascemos com ele não tem problema nenhum nele, a não ser a dosagem com que ele vem acontecendo. E isso está trazendo para muitas pessoas e formando o que a gente chama até de transtorno de ansiedade, que é de tanto você acionar a ansiedade, chega um ponto que ela está acionada o tempo todo, e aí começa a ter dificuldade para dormir, dificuldade de fazer uma digestão, né? As dores de estômago, muito comum como causa de ansiedade em excesso, dificuldade de concentração. Então, todas essas questões da ansiedade, elas só estão sendo um problema porque elas são um excesso, né, de quantidade de ansiedade. A chave é fazer exercícios físicos regularmente, eles acionam o nosso mecanismo de adrenalina, noradrenalina, produzem e combatem, né, os nossos neurotransmissores do estresse, que é do cortisol, baixando ele a níveis bem pequenos, e com isso a gente fica menos ansioso, mais tranquilo. Então a minha sugestão é realmente exercícios físicos regularmente e também outras coisas que te façam bem, né? Pode ser o tipo de cama que você dorme, pode ser um banho demorado, pode ser a organização numa agenda, pode ser a prática de uma meditação, a frequência a uma igreja. Aí existem também coisas que acalmam, né, digamos assim, combatem a ansiedade, porque são de uma forma terapêutica, nos fazem bem. Então busque essas formas para que a sua ansiedade diminua e você não precise fazer uso de medicação. Essa é a dica de hoje. Um beijo, se gostou, curta e compartilhe e até nosso próximo papo terapêutico.